A chuva fina de março em São Paulo trazia um brilho melancólico ao asfalto, refletindo o vazio que Eduardo Mendes, um bilionário do setor imobiliário, sentia apesar de seu império de concreto. Aos 45 anos, ele decidiu, por um impulso raro, dispensar o motorista e caminhar entre a multidão que fervilhava no centro da cidade. Enquanto ajustava seu terno italiano impecável, tentava silenciar a sinfonia de números e fusões que habitualmente dominava sua mente. Foi nesse cenário de pressa e anonimato que seus olhos captaram uma figura que o tempo parecia ter apagado de sua memória: Helena Santos, a mulher que dedicara 2 décadas de sua vida à família Mendes, caminhava com dificuldade carregando sacolas plásticas pesadas. Helena Santos, murmurou Eduardo para si mesmo, sentindo um solavanco de nostalgia e uma pontada de culpa ao recordar que ela fora descartada anos antes por um capricho de sua ex-esposa, sem que ele sequer questionasse a decisão. Movido por uma curiosidade que nem ele sabia explicar, o empresário começou a segui-la a uma distância segura, observando como o tempo e o trabalho pesado haviam curvado a postura daquela mulher antes tão vigorosa. Helena parou em uma farmácia e, pouco depois, em uma padaria, onde Eduardo a viu contar cuidadosamente cada moeda de uma carteira desgastada para pagar por um único pão francês. Por que ela está carregando tanto peso depois de um dia de trabalho? Ele se perguntava, intrigado com o esforço hercúleo que ela empregava para proteger o conteúdo daquelas sacolas. A jornada de Helena continuou até o bairro de Vila Esperança, uma vizinhança humilde que contrastava drasticamente com os condomínios de luxo que Eduardo costumava projetar. Ele se escondia atrás de postes, sentindo-se um intruso em uma realidade que ele ignorara por toda a vida. Ao chegar diante de uma casa simples com a pintura descascada, Helena não entrou pela porta principal, mas contornou o imóvel em direção aos fundos. Eduardo, dominado por um pressentimento, aproximou-se da cerca lateral e observou a cena que se desenrolava no quintal. Helena começou a retirar das sacolas remédios, itens de higiene e roupas infantis, organizando tudo com a mesma precisão e carinho com que arrumava o quarto de Eduardo na infância. Trouxe o que consegui hoje. O remédio para a pequena Marina está aqui e consegui algumas roupas para o Carlos, disse ela com uma voz doce, enquanto uma jovem mulher com uma criança no colo o abraçava em prantos. As crianças ao redor celebravam sua chegada, chamando-a de vovó Helena, o que deixou o bilionário profundamente confuso, pois ele nunca soubera de nenhum parente dela. A revelação de que Helena usava seus poucos recursos para sustentar aquela família desconhecida abalou as estruturas de Eduardo. Ele percebeu que, enquanto ele acumulava fortunas e se isolava em sua torre de marfim, Helena, mesmo com o pouco que tinha, construía uma rede de amor e sobrevivência. Não sei como agradecer, Helena. Sem sua ajuda, não sei o que seria de nós, exclamou a jovem mãe, ao que Helena respondeu com um sorriso sereno. Não precisa agradecer, querida. Família é para isso mesmo. Aquelas palavras ecoaram na mente de Eduardo como um trovão. Ele se deu conta de que Helena nunca tivera uma folga real, seus momentos longe da mansão Mendes eram dedicados a cuidar de quem o mundo havia esquecido, agindo como um pilar de caridade invisível. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. O contraste entre sua opulência estéril e a generosidade sacrificante de Helena o assombrava. Ele decidiu que não poderia mais ser apenas um espectador daquela bondade. Nos dias seguintes, ele usou sua rede de contatos para investigar a vida de Helena e descobriu que a família que ela ajudava não era de sangue, mas sim pessoas que ela acolhera ao longo dos anos, dividindo seu salário de doméstica para que ninguém passasse fome. Como pude ser tão cego durante 20 anos? Ele se questionava diante dos relatórios que mostravam a vida digna, porém sofrida, que sua antiga funcionária levava. Ele sentiu que a verdadeira riqueza não estava em seu saldo bancário, mas nas mãos calejadas de Helena. Eduardo decidiu confrontar seu passado e arquitetar um plano que fosse além de uma simples doação em dinheiro. Ele queria devolver a Helena a dignidade que o tempo e a negligência de sua classe social haviam roubado. Ele marcou um encontro na antiga casa dela, aparecendo sem aviso prévio, o que causou um susto visível na mulher. Eduardo. O que o senhor faz aqui depois de tanto tempo? Perguntou ela, limpando as mãos no avental. Ele olhou nos olhos dela e, pela primeira vez em décadas, não viu uma empregada, mas um ser humano monumental. Eu segui você, Helena.
Eu vi o que você faz nos fundos daquela casa na Vila Esperança, confessou ele com a voz embargada, esperando pela reação de julgamento que ele sentia que merecia. Helena baixou o olhar, temendo que sua privacidade tivesse sido violada de forma negativa, mas Eduardo continuou rapidamente: eu vim pedir perdão. Por todos os anos em que você cuidou de mim e eu nunca perguntei quem cuidava de você. Ele revelou que havia comprado a casa onde ela vivia e também o imóvel na Vila Esperança, transferindo ambos para o nome dela. Além disso, criou um fundo de assistência para todas as famílias que ela ajudava, garantindo que as crianças tivessem educação e saúde de qualidade para sempre. Você não terá mais que carregar sacolas pesadas sozinha, Helena. Agora, eu ajudarei a carregar esse fardo, prometeu o empresário, sentindo um peso sair de seus próprios ombros. A emoção tomou conta do ambiente. Helena, que sempre fora o esteio de todos, finalmente permitiu-se ser amparada. Ela chorou não de tristeza, mas de alívio, percebendo que sua missão silenciosa havia gerado um fruto inesperado no coração endurecido do homem que ela ajudara a criar. O senhor sempre foi um bom menino, Eduardo. Só precisava olhar para o lado, disse ela, segurando as mãos do bilionário. Esse gesto de perdão foi o catalisador que Eduardo precisava para transformar sua própria vida. Ele começou a redirecionar os lucros de sua construtora para projetos de habitação popular e centros comunitários, integrando o senso de família que Helena o ensinara em sua ética profissional. A transformação de Eduardo foi notada por todos no mundo dos negócios, mas ele já não se importava com as colunas sociais ou com a opinião de seus pares. Ele passou a frequentar a Vila Esperança não como um salvador, mas como um aprendiz. Ele via Carlos e Marina crescerem com oportunidades que ele mesmo proporcionara, e via Helena, agora sem o uniforme azul marinho, coordenando as atividades do centro comunitário que levava seu nome. O sucesso nunca foi sobre os zeros na conta, Helena, mas sobre quantas vidas conseguimos tocar, comentou ele durante uma das visitas, enquanto observava as crianças brincando no jardim que ele ajudara a plantar. Anos depois, quando Eduardo olhava para trás, ele não via o lançamento de prédios luxuosos como seu maior legado, mas sim aquela tarde chuvosa de março. Seguir Helena foi o melhor investimento imobiliário que ele já fizera. Ele não comprou apenas tijolos, ele reconstruiu sua própria alma. A imagem das sacolas plásticas pesadas foi substituída pela visão de uma comunidade próspera e unida. Obrigado por me salvar de mim mesmo, ele costumava dizer a Helena. O segredo que ela carregava naquelas sacolas não era apenas comida ou remédio, era a fórmula da verdadeira felicidade, que ele finalmente aprenderá a compartilhar com o mundo. O Mercedes de Eduardo deslizava silencioso pelas ruas de São Paulo, mas o interior da mente do bilionário era um caos de questionamentos e memórias resgatadas. As imagens de Helena, as sacolas pesadas, o olhar cansado e o afeto genuíno das crianças, formavam um quebra-cabeça cujas peças ele negligenciara por anos. Ao chegar em sua cobertura luxuosa, o contraste foi imediato. Sua funcionária atual, Patrícia, era o retrato da eficiência gélida, cumprindo horários e tarefas com uma distância protocolar. Patrícia é eficiente, mas falta a alma que Helena trazia para esta casa, refletiu Eduardo, lembrando-se de como sua antiga governanta antecipava seus desejos e cuidava de sua saúde como se ele fosse um filho, e não apenas um patrão. Naquela noite, a cama king size pareceu pequena demais para o tamanho de sua inquietação, enquanto o loop mental das mãos calejadas de Helena o impedia de encontrar o sono. A madrugada trouxe uma determinação fria e executiva, a mesma que Eduardo usava para fechar negócios multimilionários, mas desta vez o alvo era a redenção. Assim que o sol deu os primeiros sinais, ele discou para seu assistente pessoal com uma urgência que não admitia atrasos. Marcos, preciso que você faça uma pesquisa para mim amanhã cedo. Quero todas as informações possíveis sobre Helena Santos, ordenou, sentindo que desvendar a vida atual daquela mulher era a única forma de aplacar a culpa que agora latejava em seu peito. Ele precisava entender como alguém que dedicara 2 décadas à elite da cidade podia estar, aos 63 anos, vivendo em uma luta tão visível pela sobrevivência, carregando fardos que claramente não eram apenas seus. No escritório da construtora Mendes, o ambiente estava carregado com a expectativa de Eduardo, que ignorava os relatórios de lucro para focar na pasta que Marcos trazia. O assistente, com uma expressão de surpresa, começou a listar a realidade de Helena,
ela morava em um quarto e sala na Vila Esperança e dividia sua semana exaustiva entre 3 casas de família e faxinas extras em escritórios nos fins de semana. Senhor Mendes, ela mantém uma conta poupança, mas faz saques regulares de quase tudo o que ganha, explicou Marcos, revelando que a generosidade de Helena não tinha limites. Eduardo ouvia em silêncio, percebendo que o vazio que sentia em sua própria vida era o oposto exato da vida transbordante, ainda que difícil, que Helena levava. A investigação de Marcos trouxe à tona nomes que Eduardo reconheceu da tarde anterior. Marina, a filha de 27 anos e mãe solteira, era o motivo das sacolas pesadas e dos remédios caros. Havia também Carlos, um mecânico, e Beatriz, que lutava para se formar em enfermagem. Então é por eles que ela se sacrifica tanto, murmurou o empresário, sentindo um nó na garganta ao perceber que a rede de apoio de Helena era composta por seus próprios filhos, a quem ela priorizava acima de sua própria saúde e descanso. O choque maior, porém, veio com a notícia de que Helena nunca havia dado entrada em sua aposentadoria, apesar de ter direito a ela por anos de serviço prestado. A burocracia brasileira e a perda de documentos antigos haviam criado uma armadilha para a idosa, impedindo-a de acessar o descanso que merecia. Sem os papéis necessários, Helena estava condenada a trabalhar até que suas forças se esgotassem totalmente. Como assim ela não se aposentou? Ela trabalhou para minha família por 20 anos, exclamou Eduardo, batendo na mesa com uma indignação que há muito não sentia. Ele percebeu que a negligência burocrática era apenas uma extensão de sua própria negligência pessoal ao assinar aquela rescisão anos atrás sem olhar nos olhos da mulher que o vira crescer. O bilionário não conseguia aceitar que a justiça que ele tanto pregava em seus contratos não fosse aplicada àquela que mais o servirá. Imediatamente, a mente estratégica de Eduardo entrou em ação para corrigir o erro que o sistema, e ele mesmo, haviam cometido. Marcos, quero que você contrate um despachante hoje mesmo. O melhor que conseguir encontrar. Quero que resolva a situação da aposentadoria de Helena Santos com máxima urgência, comandou, decidindo que nenhum recurso financeiro seria poupado para garantir o direito dela. No entanto, ele sabia que apenas resolver a papelada não seria o suficiente para compensar o tempo perdido e o desgaste físico de Helena. Ele precisava ver com seus próprios olhos o dia a dia dela, entender a rotina de sacrifícios que a levava de um lado a outro da metrópole em ônibus lotados e jornadas duplas. Durante as reuniões de diretoria daquela tarde, Eduardo era um corpo presente com a mente distante, vagando pelos endereços fornecidos por Marcos. Ele visualizava Helena no Jardim Europa, no Alto de Pinheiros e na Vila Madalena, limpando o chão de estranhos enquanto seus próprios filhos precisavam dela. Ela cuidava de mim quando eu estava resfriado, preparava o chá exatamente como minha mãe faria, recordava ele, sentindo o peso da ingratidão. Ele percebeu que a humanidade de Helena fora o alicerce emocional de sua juventude, um alicerce que lhe permitirá que fosse demolido sem resistência quando Fernanda exigirá limpeza no quadro de funcionários. A culpa, agora, era um motor de ação. Eduardo começou a traçar um mapa da rotina de Helena, anotando os horários em que ela saía de cada emprego. Ele queria entender a logística do cansaço dela. Descubra os endereços onde ela trabalha discretamente, instruiu Marcos, planejando um encontro que não fosse apenas uma esmola, mas um reconhecimento de dívida. Ele não queria parecer como o patrão benevolente, mas como o homem que finalmente acordou para a realidade fora de seus vidros blindados. A cada nova informação sobre a vida simples e digna de Helena, a admiração de Eduardo crescia, transformando sua visão de mundo e seus valores de forma irreversível. A tarde caía sobre São Paulo quando Eduardo decidiu que não esperaria mais pelos trâmites burocráticos para agir de forma direta. Ele pegou seu carro e dirigiu até a Vila Madalena, esperando do lado de fora da casa de Dona Carmen. Quando viu Helena sair pelo portão, carregando novamente o peso do dia nos ombros, ele sentiu uma vontade imensa de descer e carregar aquelas sacolas para ela. Eu estive cego por tanto tempo, Helena, pensou ele, observando-a caminhar em direção ao ponto de ônibus. A peça que faltava no quebra-cabeça não era financeira, era moral, era o entendimento de que a riqueza de uma pessoa é medida pela segurança e pelo amor que ela consegue prover para os seus, e Helena era, naquele sentido, muito mais rica que ele.
Ao retornar para sua cobertura, Eduardo olhou para a vista panorâmica da cidade e não viu mais apenas oportunidades imobiliárias, mas sim milhares de histórias como a de Helena escondidas atrás das fachadas. Ele decidiu que sua construtora passaria a ter um braço social focado em assistência jurídica e previdenciária para trabalhadores domésticos. Isso não é apenas sobre Helena, é sobre todas as Helenas que construíram este país em silêncio, afirmou para si mesmo. O segredo por trás das sacolas fora revelado, era o peso da responsabilidade por uma família inteira. Agora, Eduardo Mendes estava pronto para compartilhar esse peso, transformando seu império em um instrumento de justiça e gratidão. Eduardo estacionou seu Mercedes em uma rua arborizada do Jardim Europa, um bairro onde as mansões cercadas por muros altos contrastavam severamente com a realidade humilde da Vila Esperança. Ele observava a casa amarela de portão de ferro, aguardando o momento em que Helena encerraria mais uma jornada exaustiva. Quando ela finalmente surgiu, cruzando a calçada com passos lentos e os ombros visivelmente sobrecarregados, o bilionário sentiu um aperto no peito que nenhum relatório financeiro poderia explicar. Ele a seguiu discretamente enquanto ela cumpria seu ritual de sobrevivência, a farmácia para os remédios de Marina, o mercado para o pão de cada dia, sempre com os olhos fixos nos preços e no troco. Helena! Chamou ele, decidindo que o tempo do anonimato havia acabado, fazendo com que a mulher se virasse com uma expressão que oscilava entre o susto e a memória afetiva. O reconhecimento veio acompanhado de um sorriso tímido e de um gesto instintivo de Helena para ajeitar o uniforme, como se ainda estivesse sob as ordens da família Mendes. Senhor Eduardo! Que surpresa encontrá-lo aqui, disse ela, com uma doçura que desarmou qualquer protocolo empresarial que ele pretendesse usar. Eduardo notou as marcas do tempo em seu rosto e a transparência de sua exaustão, mas o que mais o tocou foi a pergunta dela sobre sua família, sem saber que ele agora vivia em uma cobertura silenciosa e solitária após o divórcio. Estou bem, Helena. Escuta, você tem alguns minutos. Gostaria muito de conversar com você, pediu ele, percebendo a hesitação dela ao olhar para o peso das sacolas, calculando cada segundo que restava antes de precisar voltar ao seu papel de pilar da própria família. Sentados em uma pequena lanchonete na esquina, o contraste entre os dois era quase palpável, o terno italiano dele contra as mãos calejadas dela. Eduardo não perdeu tempo e mergulhou no passado que o assombrava. Helena, eu queria me desculpar pelo que aconteceu há 10 anos. A forma como você foi dispensada não foi justa, confessou ele, sentindo o peso daquela negligência histórica. Para sua surpresa, Helena não demonstrou amargura, apenas uma compreensão serena que doeu mais do que qualquer acusação. Não precisa se desculpar, Sr. Eduardo. Eu entendi a situação. A nova senhora da casa queria fazer suas próprias escolhas, respondeu ela, saboreando o café quente como se aquele momento de pausa fosse um luxo raríssimo em sua rotina de diarista e cuidadora. A conversa fluiu para o que realmente movia o coração de Helena, seus filhos. Eduardo ouviu, fascinado e envergonhado, sobre Marina, a mãe solteira que lutava contra a escassez, Carlos, o mecânico esforçado, e Beatriz, a jovem que sonhava em ser enfermeira. Estou muito orgulhosa dos três. Vale cada sacrifício, afirmou Helena com um brilho nos olhos que o dinheiro de Eduardo jamais fora capaz de comprar para si mesmo. Ele entendeu, finalmente, que os saques na poupança e as 3 casas onde ela trabalhava não eram para acumular bens, mas para financiar o futuro e a saúde daqueles que amava. Deve ser caro manter uma filha na faculdade, comentou ele, vendo a preocupação atravessar rapidamente o rosto da mulher antes de ser substituída pela determinação inabalável de uma mãe. Sentindo que era o momento de agir, Eduardo tentou oferecer o que melhor sabia dar, suporte financeiro imediato. Contudo, ele subestimou a dignidade de quem nunca teve nada entregue de bandeja. Helena, eu gostaria de ajudar de alguma forma. Talvez pudéssemos. Ele começou, mas foi interrompido antes mesmo de concluir a proposta. Não, Sr. Eduardo. Eu agradeço muito sua gentileza, mas não preciso de caridade. Sempre me virei sozinha e vou continuar assim, declarou ela com uma firmeza gentil, mas intransponível. Para Helena, aceitar dinheiro sem trabalho era quebrar um código de honra que a sustentara por 63 anos, e Eduardo percebeu que precisaria de muito mais do que um cheque para realmente entrar na vida dela. Ao se despedirem,
Eduardo ficou parado na calçada observando-a caminhar em direção ao ponto de ônibus, as sacolas balançando pesadamente a cada passo. O senhor sempre foi muito bom comigo. Ver o senhor se tornar um homem bem-sucedido me deixa orgulhosa. As palavras de despedida dela ecoavam em sua mente, transformando o sucesso financeiro dele em algo que parecia pálido diante da grandeza moral daquela mulher. Ele, que comandava milhares de funcionários e gerenciava bilhões, sentiu-se insignificante diante de uma senhora que carregava o mundo nas costas com um sorriso no rosto. A força interior de Helena era um mistério que ele, em sua lógica de mercado, ainda não conseguia decifrar completamente. De volta ao seu apartamento, o silêncio da cobertura tornou-se ensurdecedor. Eduardo não conseguia parar de pensar em Beatriz e no curso de enfermagem, ou em Marina e nas crianças que o chamavam de vovó Helena. Ele percebeu que Helena não estava apenas sobrevivendo, ela estava cumprindo uma missão de amor puro, sem esperar nada em troca, nem mesmo o reconhecimento daqueles a quem servirá por décadas. Como ela pode não ter ressentimento? Questionava-se ele, olhando para a cidade iluminada. A ausência de ódio no coração de Helena por ter sido descartada como um item de planilha era o que mais o intrigava, revelando uma profundidade espiritual que ele jamais encontrara em seus círculos sociais de elite. A investigação de Marcos continuava em sua mente, e Eduardo sabia que o despachante em breve resolveria a questão da aposentadoria, mas isso parecia pouco. Ele queria que Helena tivesse a paz que nunca se permitiu ter. Isso é apenas o começo, murmurou para as paredes de vidro de seu escritório doméstico. Ele sabia que, para ajudar Helena sem ferir sua dignidade, ele teria que ser estratégico, agindo como um arquiteto que reconstrói uma base sem que os moradores percebam o peso da reforma. A história de Helena Santos era um labirinto de sacrifícios que Eduardo estava determinado a percorrer até o fim, mesmo que isso significasse confrontar as partes mais egoístas de seu próprio passado. Nos 2 dias seguintes, a rotina de reuniões e fusões tornou-se um mero ruído de fundo. Eduardo estava obcecado em entender o que Helena ainda escondia, pois sentia que o orgulho dela não vinha apenas da independência, mas de um segredo guardado a 7 chaves. Marcos, eu preciso de mais detalhes sobre a faculdade da Beatriz e sobre as dívidas que a Marina possa ter acumulado com esses remédios, ordenou ele, transformando sua sede de lucros em uma sede de reparação. Ele queria saber quanto custava o sonho daquela família, não para comprá-lo, mas para garantir que ele nunca fosse interrompido pela falta de recursos que ele tinha de sobra. Eduardo finalmente compreendeu que a riqueza de Helena não estava na conta poupança que ela esvaziava mensalmente, mas na rede de afeto que ela tecerá. Ele se sentia pequeno diante de sua generosidade, percebendo que, enquanto ele construía prédios que alcançavam o céu, ela construía vidas que tinham base e propósito. O segredo não está nas sacolas, mas no que elas representam, concluiu ele, preparando-se para o próximo passo. Ele sabia que a jornada para salvar Helena de sua própria exaustão seria longa, mas ele estava disposto a usar todo o seu império para que, um dia, ela pudesse caminhar pelas ruas de São Paulo sem carregar nada além de sua própria felicidade. A manhã de quinta-feira trouxe uma urgência diferente para Eduardo, que trocou seu carro de luxo habitual por um sedã escuro e discreto, dirigindo-se ao Alto de Pinheiros. Segundo as informações de Marcos, Helena estaria na casa do Dr. Ribeiro, e ele precisava monitorar de perto a saúde daquela mulher que não saía de seus pensamentos. Ao vê-la descer do ônibus às 7 da manhã, Eduardo notou que seus passos estavam mais pesados e que ela se apoiava nos postes para recuperar o equilíbrio. Algo está muito errado com a postura dela hoje, pensou ele, sentindo uma apreensão que ia além da simples curiosidade, permanecendo em vigília até o fim do expediente, quando o alarme finalmente disparou em sua mente ao ver Helena cambalear no ponto de ônibus. O susto de vê-la quase desabar no asfalto fez com que Eduardo ignorasse qualquer hesitação e corresse em sua direção, amparando-a antes que o pior acontecesse. Helena, espere. Você está bem. Pareceu que ia desmaiar agora há pouco, exclamou ele, notando a palidez cadavérica que tomava conta do rosto da mulher. Ela tentou sorrir, uma máscara de resiliência que Eduardo já começava a reconhecer, mas a fadiga em seus olhos era gritante. Estou apenas um pouco cansada. Foi um dia longo, respondeu ela, tentando manter a dignidade enquanto lutava contra a tontura que a assaltava. Eduardo, no entanto,
Não aceitou negativas e insistiu em levá-la para casa, conduzindo-a gentilmente até o carro enquanto ela ainda tentava argumentar que o ônibus estava chegando. Durante o trajeto, o silêncio no interior do veículo era preenchido apenas pela respiração curta de Helena, que fechava os olhos como se estivesse suportando uma dor silenciosa. Eduardo, com o coração apertado, questionou-a sobre seus cuidados médicos, recebendo uma resposta que foi como um soco em seu estômago. Médico. Senhor Eduardo, médico é luxo para quem tem plano de saúde, disse ela com uma risada triste, explicando que o posto de saúde era uma jornada de filas que ela não podia enfrentar sem perder o sustento do dia. Naquele momento, o bilionário percebeu que a desigualdade que ele via apenas em gráficos e planilhas tinha o rosto de quem ele mais deveria ter protegido. Ao chegarem ao prédio antigo na Vila Esperança, a dificuldade de Helena para subir os 3 lances de escada revelou a gravidade de seu estado físico, cada degrau era uma batalha vencida com pausas para respirar. Eduardo usou a desculpa de precisar usar o banheiro para conseguir entrar no apartamento, deparando-se com um espaço minúsculo, mas de uma organização que beirava a perfeição. Claro, senhor, mas peço desculpas pela simplicidade, murmurou ela, constrangida por receber um magnata em sua sala apertada. No entanto, Eduardo não via pobreza, ele via dignidade em cada objeto limpo e em cada móvel preservado com o mesmo esmero que ela dedicara à mansão dos Mendes por 2 décadas. Foi na parede da sala que Eduardo encontrou o golpe final em sua consciência, uma galeria de fotos que contava a história da vida de Helena através de seus filhos. Entre os registros de formaturas e casamentos, uma moldura específica fez seu mundo parar por um instante. Era a foto de sua própria formatura, tirada há mais de 20 anos, guardada como um tesouro em meio aos afetos mais íntimos daquela mulher. Helena, você guardou isso? Perguntou ele com a voz embargada, apontando para a imagem do jovem Eduardo sorridente. A resposta dela, dada enquanto trazia 2 xícaras de chá, revelou uma camada de amor que ele jamais imaginara existir. Eu sempre tive muito orgulho do senhor. Ver você se formar e ter sucesso foi como ver um filho crescer, confessou Helena, baixando o olhar com uma modéstia que partia o coração do empresário. Eduardo sentiu o peso da revelação. Para Helena, ele não era apenas um patrão ou um contrato de trabalho, mas um pedaço de sua própria história emocional. Eu nunca soube que você sentia isso, admitiu ele, percebendo que enquanto ele a via como uma engrenagem de sua casa, ela o via como parte de sua família. A conexão que ele pensava ter sido puramente profissional era, na verdade, um laço maternal forjado no cuidado e na convivência diária. A confissão continuou com Helena revelando que, após a morte da mãe de Eduardo, ela tentará suprir aquela ausência da única forma que sabia, amando em silêncio enquanto limpava sua casa e organizava sua vida. Talvez tenha sido tola, mas o senhor se tornou como um filho para mim, disse ela, sentando-se com dificuldade na pequena poltrona. Eduardo, agora tomado por um tsunami emocional, percebeu a profundidade de sua própria cegueira. Eu não sabia. Nunca percebi o quanto você significava para mim, respondeu ele, sentando-se ao lado dela e notando, com alarme, que as mãos de Helena tremiam violentamente ao segurar a xícara de porcelana simples. A preocupação de Eduardo voltou-se imediatamente para a saúde fragilizada de Helena, que admitiu sentir tonturas constantes e uma fadiga que o descanso não conseguia curar. Helena, isso não é normal. Você precisa ver um especialista, insistiu ele, apenas para ser confrontado novamente com a realidade financeira brutal que ela enfrentava. Com que dinheiro, senhor Eduardo? Cada real que ganho tem destino certo, desabafou ela, listando o aluguel de Marina, os materiais da faculdade de Beatriz e os sonhos de casamento de Carlos. Helena estava, literalmente, consumindo sua própria vida e saúde para manter os pilares de sua família em pé, agindo como um sacrifício vivo em nome do amor. O bilionário sentia-se impotente, ao mesmo tempo, impelido a agir com uma força que nunca sentirá em nenhuma mesa de negociação. Ele via diante de si uma mulher que dera tudo e não pedirá nada, que guardara sua foto na parede enquanto ele mal lembrava seu sobrenome ao assinar sua demissão. Você está se sacrificando, Helena. Não pode continuar assim, disse ele, observando a palidez de seu rosto que denunciava algo mais grave do que apenas a idade. A clareza da situação era devastadora. Helena morreria trabalhando se ninguém interviesse,
e Eduardo sabia que o destino o colocará naquela rua, naquela tarde, por um motivo que transcendia o acaso. Naquela pequena sala na Vila Esperança, cercado por memórias emolduradas e pelo aroma de chá, Eduardo Mendes tomou a decisão final de que sua fortuna finalmente teria um propósito real. Ele olhou para Helena, sua segunda mãe invisível, e prometeu a si mesmo que o peso daquelas sacolas e daquelas preocupações nunca mais recairia sobre ela. Não se preocupe mais, Helena. Ver o homem que me tornei pode ser sua recompensa, mas ver você saudável e descansada será a minha, pensou ele, enquanto planejava como transformar seu império em um escudo para proteger a mulher que o amara como um filho quando ele mais precisou, sem que ele sequer percebesse. Eduardo sentiu um nó na garganta ao questionar Helena sobre o paradeiro de seus documentos de aposentadoria. A vergonha que emanava daquela mulher tão digna era quase insuportável de presenciar. Com a voz falha, ela revelou o sacrifício supremo que fizera pela filha, vendera seus poucos pertences de valor, na desordem de uma mudança desesperada para salvar Marina do despejo. A pequena caixa com sua história burocrática se perderá. Alguns dos documentos se perderam na correria e nunca consegui reunir dinheiro suficiente para tirar segundas vias e pagar o processo, sussurrou ela, revelando que abandonara sua própria segurança para que as netas tivessem um teto. Eduardo compreendeu que Helena não era apenas uma sobrevivente, mas uma mártir silenciosa de sua própria linhagem. A magnitude daquela injustiça queimava no peito do empresário. Helena dedicara 20 anos à família Mendes com um amor que transcendia o contrato de trabalho e, ao ser descartada, não levará consigo sequer a garantia de um descanso futuro. Você é a mulher mais generosa que já conheci, disse Eduardo, sua voz embargada pela emoção. Helena, contudo, recusava o título com a simplicidade de quem não conhece outra forma de existir. Não sou generosa, Sr. Eduardo. Sou apenas uma mãe. E uma mãe faz o que for preciso pelos filhos. Aquela frase selou o destino de Eduardo, que se levantou com uma determinação que nenhuma fusão bilionária jamais lhe proporcionara, prometendo a si mesmo que corrigiria o erro cometido há uma década. Ao deixar o pequeno apartamento na Vila Esperança, Eduardo não era mais o homem blindado pelo sucesso e pela indiferença. A descoberta de que Helena o emoldurara em sua parede, tratando-o como um filho em seu coração, enquanto ele a via apenas como uma planilha de custos, despedaçou seu ego. Ele percebeu que Helena fora a presença maternal que o destino lhe roubara cedo demais e que agora a vida lhe dava uma segunda chance de ser o filho que ela merecia. Eu vou resolver isso porque você merece muito mais do que a vida lhe deu, declarou ele antes de sair, já arquitetando um plano que devolvesse a ela a paz, sem que seu orgulho inabalável fosse ferido no processo. A sexta-feira amanheceu sob o signo de uma investigação minuciosa. Eduardo acordou com a mente fervilhando e acionou Marcos para uma tarefa que exigia discrição absoluta. Ele precisava entender por que, apesar de todo o esforço de Helena, a família parecia estar sempre no limite da sobrevivência. Marcos, preciso que você faça uma investigação mais profunda sobre a família de Helena Santos. Quero entender exatamente a situação de Marina e como os documentos sumiram, ordenou ele. Eduardo sentia que havia uma peça faltando naquele quebra-cabeça emocional, uma verdade que Helena, em sua humildade, talvez estivesse protegendo com o mesmo zelo que protegia suas roupas de grife no passado. Preocupado com a saúde de Helena, que parecia se esvair a cada passo, Eduardo decidiu monitorá-la em seu último dia de trabalho da semana, na Vila Madalena. Ele a viu sair da casa de Dona Carmen às 5:30 da tarde, notando que sua fragilidade física era ainda mais evidente. Ela parava a cada poucos metros, buscando apoio em muros frios para sustentar um corpo que claramente pedia trégua. Ela está caminhando ainda mais devagar hoje, observou ele, com o telefone na mão prestes a discar para uma ambulância, quando a voz de Marcos do outro lado da linha trouxe informações que mudaram completamente o rumo de suas suspeitas e da própria história. Marcos revelou que Marina Santos não vivia mais na miséria absoluta que Eduardo imaginara. Alguém estava pagando o aluguel de sua nova residência através de transferências bancárias anônimas e regulares. Além disso, a faculdade de enfermagem da filha caçula, Beatriz, estava com todas as mensalidades rigorosamente em dia, financiadas pela mesma origem misteriosa. Alguém está sustentando Marina e as crianças. E as mensalidades da Beatriz também? Questionou Eduardo, sentindo a confusão nublar seus pensamentos.
Se os filhos estavam recebendo ajuda externa, por que Helena ainda se matava em 3 empregos, carregando sacolas pesadas e negligenciando a própria saúde? A contradição era paralisante. Helena agia como se o mundo dependesse exclusivamente de seus braços cansados, enquanto o sistema financeiro mostrava uma rede de apoio invisível agindo nos bastidores. Eduardo sentiu uma pontada de incerteza. Estaria Helena sendo enganada por seus próprios filhos ou haveria algo ainda mais profundo que ele não conseguia enxergar? Se alguém está ajudando, por que ela continua trabalhando em 3 casas? Perguntou-se ele em voz alta. Determinado a confrontar essa lacuna, ele decidiu não abordá-la imediatamente, mas segui-la para ver onde o próximo ônibus a levaria, suspeitando que a jornada diária de Helena escondia um destino que ninguém conhecia. Para sua surpresa, Helena não tomou o caminho de volta para seu apartamento ou para a casa da filha. Ela embarcou em uma linha que cortava o centro da cidade em direção a um bairro de classe média-baixa, repleto de prédios antigos e ruas estreitas que Eduardo raramente frequentava. O bilionário manteve a distância, observando através dos vidros de seu sedã discreto como Helena parecia focada, ignorando o próprio cansaço em prol de um objetivo final que parecia urgente. "Aonde você está indo agora, Helena?", murmurou ele, sentindo que a verdade estava prestes a se desdobrar diante de seus olhos em um cenário que ele nunca teria imaginado. A descida de Helena no bairro central revelou uma vizinhança que exalava uma dignidade decadente, mas acolhedora. Eduardo estacionou o carro e a seguiu a pé, mantendo-se nas sombras enquanto ela entrava em um prédio de fachada cinza, cujas janelas mostravam cortinas simples e luzes amareladas. Ele sentiu o coração acelerar, questionando se Helena levava uma vida dupla ou se havia uma quarta casa, um quarto segredo que ela carregava naquelas sacolas onipresentes. A lealdade de Helena parecia não ter fronteiras geográficas, e Eduardo percebeu que sua visão sobre sacrifício e amor incondicional estava prestes a ser testada de forma definitiva. Naquele bairro esquecido pelo glamour, Eduardo viu Helena desaparecer por um portão de ferro que rangeu ao fechar. Ele ficou ali, parado na calçada, cercado pelo barulho do trânsito e pela sensação de que estava prestes a descobrir o verdadeiro segredo que mantinha aquela mulher de pé, apesar de toda a dor física. O que quer que estivesse naquele prédio era a razão pela qual ela não se aposentava, a razão pela qual ela não aceitava ajuda e a razão pela qual ela ainda sorria ao falar do passado. "Eu preciso saber a verdade completa", concluiu Eduardo, preparando-se para entrar no prédio e confrontar o mistério que mudaria sua perspectiva sobre Helena Santos para sempre. Eduardo observou de longe enquanto Helena entrava em um prédio comercial de fachada desgastada, onde uma placa desbotada indicava a existência de uma clínica médica popular. O coração do empresário martelava contra o peito, uma mistura de medo e admiração pela resiliência daquela mulher que parecia carregar o peso do mundo em silêncio. Ele aguardou por mais de 1 hora, imerso em pensamentos sombrios, até que a porta se abriu e Helena surgiu acompanhada por uma jovem enfermeira que segurava uma bolsa térmica com um zelo quase maternal. "Dona Helena, a senhora precisa parar de cancelar as consultas. Se não fizer o tratamento corretamente, a situação pode se complicar seriamente", advertiu a profissional, revelando a Eduardo que a ausência de Helena na clínica não era por falta de vontade, mas por um sacrifício financeiro deliberado. As palavras da enfermeira Roberta cortaram o ar como lâminas, expondo a ferida aberta da realidade de Helena. A resposta da idosa veio carregada de uma fadiga que transcendia o físico. Ela explicou que o mês fora apertado, com despesas extras para os livros de Beatriz e problemas mecânicos no carro de Marina. Eduardo, escondido atrás de um carro estacionado, sentiu o chão desaparecer sob seus pés ao perceber a magnitude daquela abnegação. "Não posso preocupá-los. Marina já tem problemas demais e Beatriz está terminando a faculdade. Eles não podem se distrair com minhas questões agora", insistiu Helena, escolhendo deliberadamente o próprio definhamento para não nublar o horizonte de sucesso que planejava para suas filhas. O momento da despedida trouxe a revelação técnica que faltava para Eduardo compreender o perigo iminente. Ao entregar a bolsa térmica, Roberta mencionou a insulina e as recomendações do médico sobre os níveis glicêmicos, confirmando que as tonturas e a palidez de Helena eram sinais de um diabetes severo e mal controlado. "Insulina", murmurou Eduardo para si mesmo, sentindo o impacto da palavra como um trovão. Ele via Helena sentar-se em um banco de praça,
conferindo os frascos de medicamento com um misto de alívio por tê-los e angústia pelo custo que representavam, evidenciando que ela estava jogando um jogo perigoso de roleta russa com a própria vida em nome da estabilidade alheia. Decidido a confrontar aquela mentira piedosa, Eduardo aproximou-se do banco, fazendo com que Helena desse um salto de surpresa, tentando instintivamente esconder a bolsa de medicamentos. Helena, eu a segui porque estava preocupado. Por que não me contou que está doente? Eu ouvi a conversa com a enfermeira, disse ele, sentando-se ao seu lado com uma autoridade mesclada a uma ternura profunda. As lágrimas que Helena guardara sob 7 chaves finalmente transbordaram, lavando a máscara de força que ela usava diante do mundo. Ela confessou que seus filhos já haviam sofrido o suficiente e que seu único propósito era garantir que Beatriz se formasse e Marina encontrasse a paz, mesmo que isso custasse sua última gota de energia. A lógica de sacrifício de Helena era tão absoluta que assustava o pragmatismo de Eduardo. Para ela, a vida já fora longa e boa o suficiente, e o futuro pertencia aos filhos. Minha vida já foi longa e boa, mas a deles está apenas começando, declarou ela com uma convicção que silenciou momentaneamente o empresário. Ele tentou argumentar que os filhos a amavam e prefeririam a verdade, mas Helena rebateu com a frieza dos números. Marina mal pagava as contas e Beatriz vivia no limite para estudar. Eduardo, então, uniu as peças das transferências anônimas que Marcos descobrira e lançou a pergunta fatal sobre quem realmente pagava o aluguel da nova casa e as mensalidades da faculdade. O silêncio constrangido de Helena e o rubor em seu rosto foram as provas definitivas de sua identidade como a benfeitora misteriosa de sua própria família. Ela não trabalhava em 3 casas apenas para sobreviver, ela trabalhava para manter a ilusão de independência dos filhos, agindo como um motor invisível que empurrava suas vidas para frente enquanto a sua estagnava na dor. Eu mandei investigar. Alguém está fazendo transferências regulares para ajudar seus filhos. É você, não é? Questionou Eduardo, recebendo apenas o peso do silêncio como resposta. Ele descobriu que ela vendera joias de família, móveis antigos e fazia faxinas extras em escritórios aos fins de semana, transformando cada hora de seu descanso em moeda de troca pela felicidade alheia. A incredulidade tomou conta de Eduardo ao perceber que Helena trabalhava 7 dias por semana, negligenciando o tratamento de uma doença crônica para financiar sonhos que não eram seus. Ele viu diante de si uma santa profana, uma mulher que se desintegrava para que outros pudessem florescer. Como consegue fazer isso ganhando tão pouco? Você está se matando literalmente, Helena, exclamou ele, levantando-se em um impulso de indignação e desespero. Helena, contudo, levantou-se com a mesma firmeza de quem carrega uma cruz por escolha própria, ajustando sua bolsa térmica com o cuidado de quem guarda um tesouro sagrado, reafirmando que seus filhos eram tudo o que ela possuía naquele mundo. A resistência de Helena em aceitar ajuda era o último bastião de seu orgulho e de sua missão. Ela via o sacrifício não como um fardo, mas como um privilégio materno, algo que Eduardo, em sua vida cercada de facilidades compradas, custava processar. Essa é minha escolha. Se eu posso fazer a vida deles um pouco mais fácil, vale qualquer sacrifício, afirmou ela, olhando nos olhos do bilionário com uma altivez que desafiava sua fortuna. Naquele momento, Eduardo percebeu que não estava lidando com uma funcionária em dificuldades, mas com uma força da natureza que não seria dobrada por esmolas ou piedade barata. Ele precisaria de um plano muito mais sofisticado para salvá-la de si mesma. Eduardo olhou para as mãos trêmulas de Helena e para a foto de formatura que ela guardava na parede da alma, e compreendeu que ela o incluía naquela mesma categoria de filhos por quem daria a vida. A dívida que ele sentia agora era impagável. Pois como se retribui a alguém que está disposto a morrer para que você tenha sucesso? Helena, eu vou ajudar você e desta vez não aceito um não como resposta, declarou ele, buscando em sua mente de estrategista uma forma de intervir sem destruir o castelo de cartas de dignidade que ela construíra. Ele sabia que a caridade direta seria repelida, então precisaria agir nas sombras, assim como ela fizera com Marina e Beatriz. O entardecer em São Paulo trazia uma luz alaranjada que dourava o rosto cansado de Helena enquanto ela se preparava para ir embora, carregando sua insulina e suas dores. Eduardo a acompanhou até o ônibus, mas sua mente já estava a quilômetros dali, organizando fundações, planos de saúde e fundos de investimento educacional. O senhor não entende, não preciso de caridade, repetiu ela antes de subir os degraus do coletivo.
Eduardo apenas sorriu, um sorriso que carregava uma promessa silenciosa de que, a partir daquela noite, o peso do mundo seria dividido. Ele não seria apenas um menino de quem ela tinha orgulho, mas o homem que finalmente aprenderia com ela o verdadeiro significado da palavra família. A voz de Eduardo ecoou na pequena sala com uma autoridade que não admitia réplicas, mas carregada de uma ternura que Helena raramente experimentara vinda de um patrão. Não é caridade, Helena. É justiça. É o mínimo que posso fazer por alguém que foi mais mãe para mim do que eu jamais reconheci, afirmou ele, segurando as mãos trêmulas da mulher que dedicara a vida a cuidar dos outros. Helena o olhou com lágrimas nos olhos, uma centelha de esperança lutando contra o orgulho que sempre a sustentou. Ela sussurrou, num apelo desesperado, que seus filhos jamais poderiam saber daquela ajuda, pois o orgulho deles era o último tesouro que lhes restava. Eduardo prometeu silêncio, mas internamente jurou que a era dos sacrifícios solitários de Helena havia chegado ao fim. No sábado seguinte, a mente estratégica do bilionário trabalhava em dobro, organizando um plano que ia além de simples doações. Ele acionou Marcos para encontrar o melhor endocrinologista da cidade, o Dr. Fernando Carvalho, garantindo que o atendimento fosse discreto e de excelência, sem que Helena se sentisse um objeto de piedade. Enquanto a burocracia dos documentos de aposentadoria era acelerada nos bastidores, Eduardo sentiu uma necessidade visceral de se reconectar com suas próprias raízes. Ele dirigiu até o cemitério onde sua mãe, Carmen Mendes, descansava, sentindo que precisava de uma espécie de permissão espiritual para a jornada de reparação que estava prestes a iniciar. Diante do túmulo de mármore, Eduardo desabafou em voz baixa, confessando à memória da mãe a descoberta tardia sobre o amor maternal de Helena. Mãe, ela me amou como um filho todos esses anos e eu fui terrível com ela, admitiu ele, cercado pelo silêncio melancólico do local. O momento de introspecção foi interrompido pelo toque insistente do telefone. Era Marcos com uma descoberta que faria o chão de Eduardo desaparecer. O assistente revelara que Vicente Santos, o falecido marido de Helena, não partirá por causas naturais, mas sim vítima de um acidente de trabalho devastador ocorrido 15 anos atrás, justamente no período em que Eduardo assumia o comando da construtora. As peças do passado começaram a se rearranjar de forma aterrorizante na mente de Eduardo. Vicente foi um operário que caiu de um andaime devido a equipamentos de segurança inadequados em uma obra da própria construtora Mendes e Associados. O impacto da notícia o deixou trêmulo. A mulher que cuidara de seus lençóis, de sua comida e de suas dores era viúva de um homem que sua empresa havia falhado em proteger. Marcos, quero todos os documentos relacionados a esse acidente. Tudo, ordenou ele, sentindo o peso de uma responsabilidade histórica que ele ignorara por décadas enquanto vivia no luxo construído, literalmente, sobre a tragédia de Helena. Eduardo dirigiu até a Vila Esperança sem número hesitação, movido por uma urgência que sufocava sua razão. Quando Helena abriu a porta, empalidecendo ao vê-lo fora de hora, ele não gastou tempo com formalidades. Helena, preciso conversar com você. É sobre Vicente, disse ele, entrando no pequeno apartamento onde as mãos dela tremiam mais do que o habitual. A pergunta que latejava em sua mente finalmente saiu. Por que ela nunca mencionara que o marido trabalhava para ele? Por que guardara esse segredo enquanto o servia com tanta dedicação? O silêncio que se seguiu na sala foi preenchido apenas pelo som da respiração pesada de uma mulher que guardava segredos demais. Com os olhos marejados, Helena finalmente confessou que sabia de tudo desde o início, mas que nunca o culpara pelo acidente. Não era culpa sua, Sr. Eduardo. O acidente aconteceu por negligência do encarregado, não por decisão sua. Você nem estava dirigindo a empresa naquela época, explicou ela, demonstrando uma nobreza de caráter que fez Eduardo se sentir ainda menor. Ele questionou por que ela não processara a empresa ou buscará uma indenização digna, ao que ela respondeu com a amarga realidade de quem não tem voz, sem dinheiro e com 3 filhos pequenos para alimentar. A pequena quantia oferecida para o funeral fora a única tábua de salvação em um mar de desespero. A revelação de que Helena aceitara o emprego na casa dos Mendes poucos meses após perder o marido na empresa da família chocou Eduardo. Ela se candidatara ao anúncio de Dona Carmen por pura necessidade de sobrevivência, omitindo a conexão com Vicente para garantir o sustento das crianças. Sua mãe me contratou e me tratou com uma bondade que eu não esperava,
continuou Helena, lembrando-se de como a falecida Carmen se tornará sua confidente e amiga, mesmo na relação de patroa e empregada. Eduardo percebeu que Helena transformará sua dor em serviço, e sua perda em um laço de lealdade que ele, em sua arrogância juvenil, nunca soube ler. Eduardo sentou-se na poltrona simples, sentindo-se um intruso na própria história. Ele lembrou-se da época em que assumirá os negócios do pai, focado apenas em lucros e expansão, ignorando os nomes por trás dos relatórios de acidentes. Helena cuidara dele durante o luto pela mãe, oferecendo chás e palavras de conforto, enquanto ele era o herdeiro da estrutura que a deixará viúva. Você cuidou de mim enquanto eu representava tudo que você perdeu, observou ele com a voz embargada. Helena apenas sorriu tristemente, reafirmando que o amor que sentia por ele nascerá da convivência e da alma generosa que ela havia escondida sob a armadura de empresário. A profundidade da lealdade de Helena era algo que desafiava a lógica de Eduardo. Ela guardara sua foto de formatura não por obrigação, mas por um perdão genuíno e por um afeto que superava a tragédia. O senhor era um jovem sob pressão, eu vi o seu esforço, disse ela, minimizando o próprio sofrimento para validar a trajetória dele. Eduardo sentiu que sua fortuna era uma ofensa diante daquela pobreza rica em dignidade. Ele percebeu que a vida de Helena fora um ato contínuo de renúncia, primeiro o marido, depois a própria segurança documental para salvar a filha, e agora a própria saúde para garantir que os netos tivessem o que ela nunca teve. Ao final daquela tarde, a determinação de Eduardo atingiu um novo patamar de seriedade. Ele não apenas resolveria a aposentadoria e o médico, ele faria uma reparação histórica que transformaria a vida de todos os santos. Helena, o que a empresa tirou de você, eu vou devolver em dobro, não como esmola, mas como uma dívida de sangue, pensou ele enquanto se despedia. Ele saiu dali sabendo que a próxima semana não seria apenas sobre documentos, mas sobre revelar aos filhos de Helena o tamanho da gigante que os criará, garantindo que a rainha da Vila Esperança finalmente pudesse depor sua coroa de espinhos e descansar em um trono de paz e reconhecimento. A revelação de Helena sobre o motivo de sua permanência na casa dos Mendes, mesmo após a tragédia de Vicente, deixou Eduardo em um estado de devastação emocional profunda. Ela explicou que, ao ver o jovem patrão tão perdido após a morte da própria mãe, sentiu que precisava ocupar aquele vácuo afetivo com o cuidado que apenas uma mãe poderia oferecer. Eu senti que precisava cuidar do senhor da forma que sua mãe teria feito, confessou ela, revelando que transmutara seu luto em uma missão de proteção. Eduardo, impactado, compreendeu que Helena não apenas ignorara a própria dor, mas a utilizara como combustível para salvar a alma de quem, em teoria, representava o símbolo de sua maior perda. Sentados naquela sala simples, Eduardo questionou como ela conseguirá manter tamanha dedicação conhecendo o histórico sombrio do acidente. Helena aproximou-se da fotografia de formatura dele, tocando o vidro com uma ternura que desafiava qualquer lógica de mercado ou ressentimento social. Por que rancor não traz os perdidos de volta, Sr. Eduardo? Ver você se formar e construir seus sonhos foi sentir que o trabalho do Vicente ajudou a construir algo que permitiu ao senhor se tornar quem é, explicou ela. Aquela visão de que o sacrifício de seu marido não fora em vão, mas sim um alicerce para a vida de outro ser humano, foi o golpe final na armadura de frieza que Eduardo sustentara por anos. Dominado pela emoção, o bilionário aproximou-se, pela primeira vez em décadas, envolveu Helena em um abraço que carregava o peso de 10 anos de silêncio e negligência. Ele pediu perdão pela empresa, pelo acidente fatal e pela demissão injusta que ela sofrerá pelas mãos de sua ex-esposa. Não há nada a perdoar, Sr. Eduardo. Você era jovem e olhe o homem maravilhoso que se tornou, respondeu ela, retribuindo o gesto com a calma de quem já havia perdoado o mundo muito antes de ele pedir desculpas. Eduardo percebeu que, embora ele fosse o mestre das construções, Helena fora a verdadeira arquiteta de seu caráter, ensinando-lhe que a nobreza reside na capacidade de curar feridas através do cuidado. A conversa prosseguiu com a determinação inabalável de Eduardo em corrigir o curso da história financeira da família Santos. Ele declarou que a reparação não era mais uma sugestão, mas uma obrigação moral que deveria ter sido cumprida no dia do acidente de Vicente. Helena tentou protestar, alegando que ver o sucesso dele já era sua recompensa, mas Eduardo foi firme ao dizer que ela o ensinara a aceitar o amor, e agora ela precisava aceitar a justiça.
Vou resolver a situação financeira sua e de seus filhos. Isso é uma obrigação que deveria ter sido cumprida há 15 anos, afirmou ele, selando um pacto de gratidão que transformaria a segunda-feira seguinte no marco inicial de uma nova era para ambos. A segunda-feira amanheceu com Eduardo operando nos bastidores com a precisão de um cirurgião. Ele visitou o Dr. Fernando Carvalho, o mais renomado endocrinologista da cidade, para garantir que Helena recebesse o tratamento de ponta que sua diabetes exigia. O plano era sofisticado. Ela não saberia que Eduardo estava pagando, para que seu orgulho permanecesse intacto. É fundamental que a senhora Helena não saiba inicialmente que estou custeando o tratamento. Ela tem muito orgulho e pode recusar ajuda, explicou ao médico, que prontamente concordou em criar um programa social fictício para abrigá-la, permitindo que a medicina fizesse sua parte sem ferir a alma da paciente. Às 9 da manhã, Eduardo ligou para Helena pedindo que ela o encontrasse no escritório da construtora. Diante da hesitação dela em faltar ao trabalho na casa dos Oliveira, ele revelou que já havia resolvido tudo com os patrões dela sob a desculpa de um compromisso médico urgente. Helena, confie em mim, por favor, pediu ele, preparando o cenário para o encontro que mudaria a realidade dela para sempre. Quando ela cruzou o andar da diretoria 2 horas depois, a recepção calorosa e pessoal de Eduardo causou um burburinho entre os funcionários, que nunca haviam visto o CEO tratar uma senhora de traje simples com tamanha reverência e cuidado. Dentro da sala particular, cercada por vidros que mostravam a metrópole que a construtora Mendes ajudara a erguer, Helena foi apresentada ao Dr. Ramírez, o advogado principal, e ao Sr. Tavares, o contador-chefe. A atmosfera estava carregada de seriedade e respeito, com pilhas de documentos que representavam a retificação de 1 década e meia de erros. Helena, ontem conversamos sobre justiça e reconhecimento. Hoje vamos transformar palavras em ações, iniciou Eduardo, enquanto o advogado explicava que estavam ali para corrigir uma injustiça histórica relacionada ao acidente de Vicente, tratando o caso não como caridade, mas como uma revisão jurídica necessária. Dr. Ramírez deslizou os primeiros papéis sobre a mesa, explicando que a indenização paga na época estava drasticamente abaixo dos padrões legais e morais, fruto de erros administrativos de uma gestão passada. Recalculamos toda a indenização que deveria ter sido paga na época, corrigida monetariamente, acrescida de juros e compensação por danos morais, detalhou o contador Tavares. Helena sentou-se pesadamente, a respiração curta diante dos números que começavam a surgir. Ela reafirmou que não fora ali em busca de dinheiro, mas Eduardo a interrompeu com um olhar de profunda admiração, lembrando-a de que sua generosidade silenciosa por 15 anos era exatamente o que a tornava a pessoa mais merecedora daquela reparação. O plano de Eduardo ia além do dinheiro, ele queria garantir que o legado de Helena fosse preservado através de seus filhos. Ele explicou que o fundo que estava sendo criado não apenas cobriria a saúde dela, mas quitaria a casa de Marina e garantiria a formatura de Beatriz sem que elas precisassem de novos sacrifícios da mãe. Você transformou a maior injustiça da sua vida em fonte de amor. Cuidou de mim sem mencionar que minha empresa foi responsável pela sua viuvez, ressaltou Eduardo, enfatizando que aquele momento era o encerramento de um ciclo de dor e o início de um ciclo de reconhecimento. Helena olhava para os documentos com mãos trêmulas, começando a entender que o fardo das sacolas pesadas estava prestes a ser retirado de seus ombros. O encerramento daquela reunião no escritório simbolizou a queda das últimas barreiras entre o patrão e a governanta, transformando-os definitivamente em família. Eduardo sabia que o dinheiro nunca pagaria as noites sem dormir de Helena ou as consultas canceladas, mas ele via naqueles documentos a chance de vê-la envelhecer com a dignidade que sua nobreza de espírito exigia. Além da indenização retroativa, o Sr. Mendes estabeleceu uma pensão vitalícia, concluiu o advogado, enquanto Eduardo segurava as mãos de Helena, prometendo que o segredo das transferências anônimas agora seria substituído por uma realidade de abundância e paz. A jornada das sacolas pesadas terminara, a jornada da gratidão acabará de começar. Eduardo permaneceu firme diante da hesitação de Helena, cujas mãos tremiam ao ouvir sobre a pensão vitalícia equivalente ao salário de um executivo. Para ela, aqueles números pareciam irreais, um universo de distância da contabilidade de moedas na padaria. Isso é muito dinheiro. Eu não posso aceitar, balbuciou ela, tentando se agarrar à sua antiga realidade de escassez. Eduardo,
em um gesto de profunda humildade, ajoelhou-se ao lado dela, segurando suas mãos calejadas com reverência. Ele explicou que aqueles valores não eram um presente, mas a devolução de 15 anos de uma vida dedicada a ele, um reconhecimento pelo tempo em que ela fora seu porto seguro sem pedir nada em troca. As lágrimas de Helena agora corriam livres, lavando anos de cansaço e segredos guardados. Sua maior preocupação, no entanto, ainda era o impacto daquela mudança nos filhos, temendo que o orgulho deles fosse ferido pela súbita fortuna. Mas meus filhos, eles vão perguntar de onde veio tanto dinheiro, questionou ela, com a voz embargada. Eduardo a acalmou, garantindo que a verdade seria o alicerce dessa nova fase. Ele afirmou que Marina, Carlos e Beatriz saberiam que a mãe era uma heroína, alguém que escolhera o amor em vez do rancor, e que a justiça finalmente batera à sua porta através das mãos de quem ela ajudara a criar. O Sr. Tavares, o contador, trouxe o golpe final de alívio ao anunciar que toda a documentação da aposentadoria fora regularizada. Helena cobriu o rosto com as mãos, soluçando ao perceber que não precisaria mais enfrentar filas intermináveis ou carregar sacolas pesadas para garantir o pão de cada dia. Não posso acreditar que isso está acontecendo, repetia ela, sentindo o peso de décadas escorregar de seus ombros. Eduardo, sem perder tempo, conduziu-a à clínica do Dr. Carvalho, decidido a transformar aquela segunda-feira no primeiro dia de uma vida longa e saudável, garantindo que o tratamento para o diabetes fosse a prioridade absoluta. Enquanto se dirigiam à clínica, Eduardo agia como o filho protetor que Helena merecia, ligando para Marina e agendando uma reunião familiar para aquela tarde. Na clínica, o Dr. Carvalho manteve o pacto de discrição, recebendo-a como parte de um programa especial de excelência. Dona Helena, fomos informados de que a senhora foi selecionada para nosso programa especial de atendimento, disse o médico, enquanto Eduardo observava em silêncio. Os exames confirmaram a gravidade da situação, mas trouxeram o alento de que, com a medicação agora acessível, o futuro de Helena não seria mais ditado pela doença, mas pela vitalidade. Às 4 da tarde, o cenário mudou para a modesta sala de Marina na Vila Esperança, onde a apreensão dos filhos era palpável. Eduardo olhou para cada um deles, Marina, Carlos e Beatriz, e iniciou o relato que mudaria a percepção que tinham sobre a própria mãe. Antes de mais nada, quero que vocês saibam que sua mãe é a mulher mais extraordinária que já conheci, declarou ele, ignorando os protestos humildes de Helena. Ele desfiou a história completa, o acidente de Vicente, a decisão de Helena de trabalhar para a família Mendes apesar da dor, e o sacrifício hercúleo de manter 3 empregos e vender pertences para sustentá-los em segredo. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo choro de Marina e pela indignação amorosa de Carlos, que não podiam crer na extensão da renúncia da mãe. Mãe, é verdade. Por que nunca nos contou? Poderíamos ter ajudado, exclamou Carlos, sentindo a dor de não ter percebido o definhamento de Helena. A resposta da idosa foi um testemunho de amor puro, afirmando que a felicidade e o sucesso dos filhos eram seu único propósito. Beatriz, a futura enfermeira, ajoelhou-se ao lado da mãe, percebendo com culpa técnica que a palidez de Helena era o preço pago pelas mensalidades de sua faculdade, prometendo que agora seria sua vez de cuidar. Eduardo interveio para garantir que o ciclo de sofrimento estava encerrado, detalhando a indenização retroativa e a pensão que permitiriam o descanso de Helena. Ele deixou claro que não queria agradecimentos para si, mas que os filhos reconhecessem o tesouro que tinham em casa. A partir de hoje, Helena não precisará mais se sacrificar, afirmou ele, assistindo ao abraço coletivo que selou a paz naquela família. Carlos prometeu assumir as responsabilidades domésticas, e Marina jurou que a vovó Helena agora seria apenas vovó, sem as preocupações de provedora que quase lhe custaram a vida. A gratidão da família Santos transbordava, e Marina, ainda em choque, perguntou como poderiam retribuir tamanha generosidade de Eduardo. O empresário, olhando para a cena de Helena cercada pelos netos, sentiu que sua própria alma estava sendo curada. O melhor agradecimento que vocês podem me dar é cuidando da Helena da forma que ela cuidou de todos nós, respondeu ele. Eduardo compreendeu que o valor transferido para as contas de Helena era ínfimo perto da lição de humanidade que ela lhe dera. Ele recuperara a dignidade de sua empresa, mas, acima de tudo, recuperara sua própria capacidade de sentir e amar. 6 meses se passaram, e a transformação era visível em cada detalhe.
Helena agora caminhava com a postura ereta, a pele viçosa e o olhar descansado de quem não precisa mais contar moedas. Eduardo, em seu escritório, já não sentia o vazio melancólico de outrora. Sua vida ganhará um propósito que ia além de fusões e aquisições. Ele se tornará um visitante frequente na Vila Esperança, não como um patrão, mas como um membro daquela família estendida. O sucesso de seus empreendimentos agora parecia ter um significado real, pois servia de alicerce para a segurança de pessoas que ele aprenderá a valorizar verdadeiramente. O fluxo de trabalho foi interrompido por Marcos, que entrou na sala com um sorriso intrigado e uma notícia inesperada. Uma ligação da Universidade São Marcos trazia o nome de Helena Santos de volta ao centro das atenções de Eduardo. Senhor Mendes, tem uma ligação que eu acho que o senhor vai querer atender pessoalmente, anunciou o assistente. Eduardo pegou o telefone, curioso sobre o que a instituição de ensino onde Beatriz estudava queria com sua antiga governanta. Ele ainda não sabia, mas Helena estava prestes a surpreendê-lo mais uma vez, provando que o amor incondicional planta sementes que florescem das formas mais inimagináveis. Eduardo atendeu o telefone com uma curiosidade genuína, sendo recebido pela voz calorosa da professora Amanda Silva. O convite para a formatura de enfermagem da Universidade São Marcos não era apenas uma formalidade acadêmica, mas um pedido pessoal de Beatriz Santos, que fizera questão de incluir o nome do empresário em sua lista restrita de convidados. Ela mencionou que quer falar sobre sua mãe, Helena Santos, e solicitou especificamente sua presença, explicou a coordenadora. Eduardo sorriu, sentindo que aquele evento seria o fechamento de um ciclo doloroso e o início de uma celebração que ele ajudara a tornar possível com sua intervenção tardia, porém necessária. A sexta-feira amanheceu com uma luz vibrante, e Eduardo dirigiu-se ao auditório sentindo uma ansiedade incomum. Ao entrar, localizou Helena na primeira fila, radiante em um vestido azul marinho que realçava sua saúde recuperada e a dignidade que sempre possuíra. Ao lado dela, Marina e Carlos exibiam semblantes relaxados, livres das sombras da escassez que antes os perseguiam. Nunca imaginei que veria minha filha se formar enfermeira, confessou Helena, com os olhos brilhando de uma emoção pura. Eduardo a cumprimentou com um carinho que transcendia o antigo laço de patrão, sentindo-se, finalmente, parte integrante daquela vitória familiar. A cerimônia seguiu os ritos tradicionais, mas para Eduardo, cada nota musical e cada nome chamado ecoavam como um tributo à resiliência silenciosa de Helena. Quando Beatriz cruzou o palco para receber o diploma, o auditório pareceu pequeno para o orgulho que transbordava da primeira fileira. Eduardo observou as lágrimas de Helena e sentiu um nó na garganta ao perceber que aquele pedaço de papel representava décadas de faxinas, sacolas pesadas e dores ignoradas. Obrigada por estar aqui. Isso significa muito para Beatriz, sussurrou Marina, reconhecendo que a presença de Eduardo ali era o selo final da justiça que sua mãe tanto merecia. O ápice da noite chegou quando Beatriz Santos subiu ao pódio como oradora da turma. Trajando seu jaleco branco, ela exalava uma segurança que era o reflexo direto da força da mãe. Hoje não estou aqui apenas como Beatriz Santos, enfermeira recém-formada. Estou aqui como filha de uma mulher que me ensinou o verdadeiro significado da palavra cuidar, iniciou ela, fazendo com que um silêncio reverente caísse sobre a plateia. Eduardo viu Helena se impertigar na cadeira, surpresa com a homenagem pública que estava prestes a receber diante de professores e autoridades acadêmicas. Beatriz continuou seu discurso com uma honestidade brutal e emocionante, revelando a todos que, por anos, acreditara estar vencendo suas batalhas sozinha. Ela descreveu as noites de estudo e os trabalhos de meio período, acreditando em sua própria independência, até que a verdade veio à tona. Minha mãe estava trabalhando em 3 casas, vendendo seus poucos pertences e escondendo uma doença grave para que eu pudesse estudar sem me preocupar, revelou a jovem, fazendo com que um murmúrio de comoção percorresse o auditório. Helena, visivelmente tocada, levou a mão ao coração, percebendo que seu sacrifício secreto fora finalmente compreendido e honrado. A oradora então mergulhou na parte mais profunda da história familiar, mencionando a perda de seu pai, Vicente, em um acidente de trabalho na construção civil. Ela explicou como Helena, em vez de se entregar ao ódio, escolheu o caminho do perdão e da dedicação. Minha mãe foi trabalhar justamente para a família da empresa onde seu marido havia falecido.
Ela transformou ressentimento em amor e dor em cuidado, afirmou Beatriz, fazendo com que alguns olhares se voltassem para Eduardo. Naquele momento, o empresário não sentiu vergonha, mas sim uma profunda humildade por ter sido objeto de tamanha generosidade vinda de alguém que ele quase deixará no esquecimento. O discurso de Beatriz tornou-se um manifesto sobre a essência da enfermagem, baseada no exemplo vivo de Helena Santos. Ela narrou como a mãe nunca guardara rancor, nem mesmo após a demissão injusta ou diante do diagnóstico de diabetes que ameaçara sua vida. Esta mulher extraordinária me ensinou que enfermagem não é apenas uma profissão, é uma forma de viver, declarou a formanda, com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas mantendo a voz firme e determinada. Eduardo olhou para Helena e viu nela a representação máxima da nobreza de espírito, uma rainha sem coroa que agora era coroada pelas palavras da própria filha. Beatriz concluiu sua fala dirigindo-se aos colegas, pedindo que nunca esquecessem que por trás de cada paciente há uma história de luta e, muitas vezes, uma Helena sacrificando-se nos bastidores. O auditório irrompeu em aplausos de pé, uma ovação que não era apenas para a oradora, mas para a mulher de azul marinho na primeira fila. A história de minha mãe é ainda mais extraordinária do que qualquer diploma que eu possa receber hoje, finalizou Beatriz, descendo do pódio para abraçar Helena em um gesto que paralisou o tempo. Eduardo sentiu que sua fortuna nunca poderia comprar a pureza daquele instante de reconhecimento absoluto. Após a cerimônia, no coquetel de celebração, Eduardo aproximou-se da família Santos, sentindo-se em casa. Beatriz o abraçou com força, agradecendo não apenas pelo apoio financeiro, mas por ter devolvido a saúde e a paz de espírito à sua mãe. O senhor é parte disso, Eduardo. Obrigada por ter enxergado o que nós, na nossa juventude, demoramos a ver, disse a nova enfermeira. Eduardo sorriu, percebendo que a maior lição daquela formatura não estava nos livros de medicina, mas na capacidade de uma mulher simples em ensinar a um homem poderoso o valor real da lealdade e do perdão. Ao final da noite, enquanto observava Helena rindo com os netos e recebendo cumprimentos de estranhos tocados por sua história, Eduardo teve a certeza de que a dívida de 15 anos fora paga, mas a conexão entre eles seria eterna. Ele percebeu que a vida de Helena deixará de ser uma sucessão de sacrifícios para se tornar um legado de esperança. Você mudou a minha vida, Helena, muito mais do que eu mudei a sua, pensou ele, enquanto se preparava para ir embora, sabendo que, de agora em diante, ele seria o guardião da felicidade daquela mulher extraordinária que um dia o amara como um filho, sem pedir nada em troca. O auditório da Universidade de São Marcos estava mergulhado em um silêncio reverente, onde cada palavra de Beatriz ressoava como um hino à resiliência. Ela olhou para seus colegas formandos, conectando a teoria dos livros à prática heróica de sua própria casa. Nós escolhemos uma profissão de cuidado, mas quero que vocês se lembrem de Helena Santos quando se sentirem cansados ou desanimados, exclamou ela, transformando a biografia de sua mãe em uma bússola moral para os novos enfermeiros. Eduardo, sentado na primeira fila, sentia que cada frase era um prego sendo retirado de sua antiga armadura de indiferença, revelando uma humanidade que ele mal sabia possuir. Beatriz continuou seu discurso, enfatizando que a medicina vai muito além de diagnósticos e prescrições, ela reside na alma de quem se doa. Lembrem-se de que cuidar de alguém pode curar feridas que nem sabemos que existem, que o amor pode ser mais forte que a injustiça, afirmou, fazendo com que muitos na plateia enxugassem lágrimas furtivas. Eduardo percebeu que a verdadeira medicina daquela história fora a presença dedicada de Helena em sua vida, um tratamento silencioso que o curara da solidão e da arrogância durante anos, sem que ele sequer tivesse consciência do remédio que recebia diariamente. A oradora então direcionou seu olhar diretamente para Eduardo, quebrando o protocolo acadêmico para selar uma reconciliação pública e definitiva. Porque existem pessoas neste mundo que sabem reconhecer valor quando o encontram, Sr. Eduardo Mendes. O senhor me devolveu minha mãe, declarou Beatriz, sua voz embargada mais firme. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir que sua ação, inicialmente motivada pela culpa, havia se transformado em um ato de restauração de dignidade. Naquele momento, ele não era o CEO da construtora Mendes, mas um homem que finalmente compreenderá a profundidade de sua própria dívida emocional. A gratidão de Beatriz transbordou ao descrever como Eduardo fora além do suporte financeiro, oferecendo o que Helena mais precisava, ser vista.
O senhor devolveu a Helena Santos a dignidade, o reconhecimento e o cuidado que ela merecia ter recebido há muito tempo, afirmou a jovem enfermeira. Eduardo levantou-se espontaneamente, e como se um rastilho de pólvora de emoção tivesse sido aceso, todo o auditório o seguiu em uma ovação de pé. O aplauso não era para sua fortuna, mas para a coragem de um homem que decidirá, finalmente, olhar para trás e consertar o que o tempo e o ego haviam quebrado. Finalizando seu tributo, Beatriz entregou a formatura simbolicamente à sua mãe, reconhecendo que o jaleco branco que vestia fora tecido pelas mãos calejadas de Helena. Helena Santos, esta formatura é sua tanto quanto minha, concluiu ela, descendo do palco sob um clamor ensurdecedor. Ao chegar à primeira fila, o abraço entre mãe e filha paralisou o auditório, e Eduardo viu os outros formandos se aproximarem, tocados pela história da mulher que personificava a essência da profissão que acabavam de abraçar. Helena, antes invisível nos corredores de uma mansão, era agora o centro gravitacional de uma nova geração de heróis. Eduardo aproximou-se de Helena, que parecia flutuar em um estado de graça e surpresa. Ele questionou se ela tinha noção do impacto que sua vida causará naquele grupo de jovens. Helena, você viu o que acabou de acontecer. Beatriz transformou sua história em inspiração para dezenas de futuros enfermeiros, disse ele, sentindo um orgulho que nenhuma de suas construções de concreto jamais lhe proporcionara. Helena segurou sua mão com a mesma doçura de sempre, mas com um brilho de completude nos olhos, percebendo que sua dor e seus sacrifícios haviam ganhado um propósito que transcendia as fronteiras de sua própria família. A sabedoria de Helena, forjada em anos de serviço e silêncio, revelou-se mais uma vez na resposta que deu a Eduardo. Significa que meus sacrifícios não foram apenas para meus filhos. Eles se transformaram em algo maior, refletiu ela, vislumbrando os milhares de pacientes que seriam tratados com mais amor porque aqueles estudantes ouviram sua história. Ela percebeu que sua jornada de faxinas e insulinas negligenciadas tornará-se uma semente de compaixão espalhada pelo mundo. Eduardo ficou em silêncio, impactado pela capacidade de Helena em ver beleza até mesmo nas cicatrizes que a vida lhe impusera. Com um sorriso radiante, Helena compartilhou sua última lição com o homem que ela vira crescer. Eu comecei esta jornada tentando cuidar de você como um filho, mas no final você me ensinou que às vezes precisamos deixar outros cuidarem de nós também, confessou ela. Eduardo a abraçou, compreendendo que o sucesso real não se media pelo topo de seus prédios, mas pela profundidade de seus vínculos. Ele aprendeu que a verdadeira riqueza não estava acumulada em suas contas bancárias, mas na capacidade de ser generoso o suficiente para retribuir o amor incondicional que receberá gratuitamente durante décadas. Obrigado por me ensinar que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que somos capazes de dar, disse Eduardo enquanto observavam Beatriz posando para fotos, cercada de sorrisos e esperança. Helena retribuiu o agradecimento, lembrando de que o valor humano não tem data de validade. Obrigada ao Senhor por me ensinar que nunca é tarde para sermos valorizados pelo que realmente somos, concluiu ela. Naquele instante, as barreiras sociais de patrão e empregada desapareceram completamente, dando lugar a uma conexão de alma que o tempo jamais seria capaz de apagar. Ao saírem da universidade sob o sol poente, Eduardo e Helena caminhavam lado a lado, compartilhando o peso leve de uma consciência tranquila. Eles não eram mais estranhos unidos por um contrato, mas uma família unida pela gratidão e pelo reconhecimento mútuo. Eduardo sabia que aquela era a lição mais valiosa de sua vida. As pessoas mais importantes são aquelas que cuidam em silêncio, esperando apenas o momento de serem verdadeiramente vistas. Helena Santos fora finalmente vista, e sua luz, alimentada por anos de amor e sacrifício, agora iluminaria o caminho de todos aqueles que cruzassem seu destino.